Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Êxodo capítulo 16, 17 e 18. Na leitura anterior nós vimos nos capítulos 14 e 15 de Êxodo, Deus conduzindo os israelitas à travessia milagrosa do Mar Vermelho, salvando-os do exército egípcio que os perseguia. Moisés estende sua mão sobre o mar que se abre, permitindo que os israelitas passem a pé enxuto. Quando os egípcios tentam seguir, as águas retornam e os afogam. No capítulo 15, o povo celebra a vitória com o cântico de Moisés, o primeiro cântico da Bíblia, exaltando o poder de Deus como libertador e protetor. Após isso, no deserto de Sur, o povo enfrenta a sede e Deus transforma as águas amargas de Mara em água potável. E em seguida o povo descansa no oásis de Elim. Em Êxodo, no capítulo 16, o povo de Israel começa a reclamar por comida no deserto. Aliás, as murmurações são recorrentes e vão continuar em toda a travessia. Deus então providencia maná, uma substância semelhante a pão, que cai do céu todas as manhãs e codornizes à noite. Deus estabelece regras para a coleta do maná. Cada pessoa deveria recolher apenas o suficiente para um dia, cerca de 2 litros, exceto na sexta-feira, quando deveriam recolher o dobro para o sábado, que era o dia de descanso. Alguns desobedecem e tentam guardar o maná para o dia seguinte, mas ele apodrece. Aqueles que já fizeram uma leitura atenta já devem ter percebido algumas correspondências entre o texto de Êxodo e também o texto dos Evangelhos. O Senhor Jesus Cristo, ele, à semelhança de Moisés, ao seu nascimento, ele sofre uma perseguição, porque afinal de contas, Herodes manda matar as crianças até 2 anos de idade em Belém e nos seus arredores. O Senhor Jesus é levado para o Egito para escapar da ira de Herodes. Moisés, no seu nascimento também, ele teve que ser colocado num cesto para escapar da morte, porque Faraó havia decretado a morte dos primogênitos das crianças do povo de Israel. Mas além dessa semelhança, esse texto específico mostra alguns aspectos importantes que o Senhor Jesus Cristo faz referências diretas. O Senhor Jesus Cristo, ele nasceu em Belém, que é a casa do pão. Além disso, Jesus Cristo, ele diz que ele era o pão vivo que havia descido do céu. Uma referência clara ao maná. Da mesma forma que o maná alimentava fisicamente o povo, o Senhor Jesus Cristo veio trazer alimento para o espírito. E Jesus, na sua oração do Pai Nosso, ensina claramente a dependermos de Deus, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, essas referências são para justamente o povo de Deus, o povo de Israel, prestar atenção na mensagem de Jesus, mostrando que ele é aquele que haveria de vir, o Messias prometido, para trazer a salvação para o seu povo, à semelhança do que Moisés fez, livrando o povo do Egito, levando para a terra de Canaã. Jesus nos livra da escravidão do pecado e nos leva para a Jerusalém celestial. Algumas informações importantes a respeito do maná. Ernest Keller, no seu livro A Bíblia Tinha Razão, ele diz que o maná, ele é descrito em Êxodo 16, 31 como sementes de coentro com gosto de bolo de mel. Ele sugere que o maná pode ser comparado a algumas excreções de insetos. Havia um besourinho, uma cochonilha, que ficava nos ramos da tamargueira. Então, pelo fato desses insetos parasitarem essas tamargueiras, saía então uma secreção doce, mais ou menos esbranquiçada, que era colhida pelos beduínos e muito conhecida no Oriente Médio até os dias de hoje. Mas evidentemente que a quantidade de maná
excluía o fato de que seria apenas uma consequência natural. Em Êxodo, no capítulo 17, os israelitas continuam sua jornada no deserto e reclamam novamente, dessa vez pela falta de água. Moisés, seguindo a ordem de Deus, golpeia uma rocha em Horebe com o seu cajado e dela jorra água para saciar o povo. Mas nesse capítulo mesmo, o povo é atacado pelos amalequitas em Refidim, e Moisés então envia Josué para liderar a batalha. Enquanto Moisés ele mantém as suas mãos erguidas com o cajado, Israel prevalece. E quando ele se cansa, Arão e Hur o ajudam a manter as mãos levantadas até que o exército de Israel vence a batalha. Após a vitória, Moisés constrói um altar chamando "O Senhor é a minha bandeira". Esta passagem é uma passagem muito clara. Muitas vezes nós confiamos apenas nas nossas ações, na nossa capacidade, no nosso talento, nos nossos recursos, mas esse texto mostra a importância da intercessão. Moisés, enquanto intercedia pelo povo, o povo tinha vitória. E o poder da oração, ele é uma constante nas escrituras sagradas. E ainda mais uma intercessão que não é apenas individual, mas uma intercessão com outras pessoas quando a gente, por algum motivo, se cansa ou se desanima. Então esse texto é um texto muito importante, mostrando que as nossas batalhas não são ganhas apenas com as nossas estratégias ou com a força do nosso braço, mas com o poder da intercessão. Esse texto fala dos amalequitas. Os amalequitas eram um povo nômade que ficava no sul de Canaã. Vamos lembrar que os amalequitas surgem de Amaleque, que era neto de Esaú. Então, algumas lembranças importantes, né? Por que existe uma ira grande de Moisés em relação aos amalequitas? Quando Deus orientou Moisés para ir à terra de Canaã, isso nós vamos ver um pouco mais para frente, ele diz para que não se ataque os povos que são vizinhos aos cananeus. Os povos vizinhos aos cananeus são os amonitas e moabitas, que são originários dos filhos Amon e Moabe de Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. Também não era para atacar os edomitas, que surgem a partir de Esaú. E também não era para atacar os midianitas, que surgem a partir de Midian, filho de Abraão com Quetura. Então esses povos são povos aparentados de Israel. E era o caso dos amalequitas. Os amalequitas foram traiçoeiros ao atacarem Israel da forma como fizeram. E não foi uma batalha justa, eles simplesmente quiseram, de surpresa, acabar com um povo que estava cheio de crianças, de mulheres, de idosos. Então era uma batalha injusta que estava acontecendo por conta dos amalequitas. Em Êxodo, no capítulo 18, Jetro, sogro de Moisés, visita-o no deserto, trazendo a esposa e os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. E Jetro ouve sobre as obras de Deus, louva ao Senhor. Lembramos que Jetro ele era um sacerdote. Só que na conversa com Moisés, ele percebe que Moisés está sobrecarregado, julgando todas as questões do povo sozinho. E ele então aconselha Moisés a delegar parte dessa responsabilidade, organizando o povo em grupos de 1.000, de 100, de 50 e assim por diante, para que líderes que sejam treinados por Moisés possam resolver casos menores, enquanto Moisés apenas se ocuparia das questões mais difíceis. Temos um princípio de organização aqui de Moisés, de Jetro, ensinando a Moisés a gerenciar melhor o seu tempo e atender o povo de uma forma muito mais consistente. Então esse texto é um texto que nos mostra a sabedoria, o conselho de
de Jetro, que tinha uma relação muito boa com Moisés, pelo que a gente pode perceber, e também a humildade de Moisés, porque sendo ele o próprio escolhido por Deus para levar o povo, ele teve a sabedoria de ouvir a Jetro, teve a humildade de ouvir ao seu sogro. Que Deus abençoe, que essa leitura possa e muito ajudá-lo na sua vida espiritual.